Então, continuando aí. Religião entre os povos da antiga Mesopotâmia. Os povos da antiga Mesopotâmia, eles eram politeístas. Significa que eles cultuavam diversos deuses. O Enki era o deus ligado à água doce e à sabedoria. O deus Enil era ligado ao ar e a deusa Estar representava a natureza e a fertilidade. Cada cidade tinha um deus protetor. E para os antigos povos da região, os templos eram a moradia dos deuses na terra, e era ali que as cerimônias religiosas ocorriam. Os sumérios e os assírios construíram templos chamados de zigurates, e essas construções tinham um formato aproximado de uma pirâmide com degraus. Os zigurates eram considerados moradias dos deuses e eram tão sagrados que somente os sacerdotes podiam ter acesso ao seu interior. Vejam aí a figura de um templo zigurate. Esse aí fica na cidade de Ur, na região da Mesopotâmia, atualmente onde é o Iraque. Façam a hora da leitura da página 28, leiam aí investigando os costumes e respondam a questão 1 e 2. Agora a gente vai ver sobre a escrita do Egito. Então vamos lá. Formas de escrita também foram criadas no Antigo Egito. E uma delas era o hieróglifo, que surgiu por volta de 3.300 a.C. Essa forma de escrita, o hieróglifo, utilizava desenhos para representar objetos. E com o tempo, essa escrita ela foi aperfeiçoada e passou a contar com uma variedade de sinais. Alguns representavam ideias, outros sons da fala. Os hieróglifos eram usados para registros em monumentos funerários, em documentos oficiais, documentos do Estado e nos templos. Outros dois tipos de escrita foram inventados no Antigo Egito, a hierática e a demótica. Então vamos lá. Escrita hierática também utilizava hieróglifos, mas de forma bem mais simples. Era a escrita usada pelos escribas. A escrita demótica era mais popular, era mais simples que os hieróglifos. E com ela as pessoas que sabiam ler, que sabiam escrever e ler, faziam contas, cartas e outros tipos de registros do cotidiano. Na imagem aí, é uma página de um papiro de Ani, um antigo manuscrito egípcio. E esse documento apresenta hieróglifos e desenhos e foi feito aproximadamente em 1250 a.C. Vocês percebem que eles são bem detalhados, muito bonito. Os escribas. Então, no Antigo Egito, poucas pessoas sabiam ler e escrever. As escolas faziam parte dos templos e funcionavam somente para as famílias que pertenciam à realeza ou pessoas ligadas ao faraó. As pessoas que dominavam por completo os conhecimentos ligados à escrita e à leitura eram os escribas. E eles estudavam durante muito tempo até que conseguissem utilizar de maneira correta os cerca de 700 hieróglifos que existiam na época, na forma de escrita egípcia. Os escribas tinham uma posição importante na sociedade do Antigo Egito. Então vamos ver o texto aí. A máquina administrativa egípcia era formada basicamente por escriba. Eles se encarregavam de organizar, distribuir e produção de... Eles se encarregavam de organizar e distribuir a produção, de controlar a ordem pública, de supervisionar todo e qualquer tipo de atividade. Obedeciam à autoridade dos faraós ou dos templos. E a habilidade para escrever garantia uma posição superior na sociedade.
Isso aí mostra a importância que eles tinham na sociedade egípcia. Essa figura aí é a escultura de um escriba do Antigo Egito, de 1240 a.C. Era assim que eles ficavam, sentados e fazendo a escrita ou a leitura. Com base nas informações dessa página, procure explicar a relação entre os escribas e o Estado centralizado no Egito. Podem fazer uma resposta simples e escrever até aí no rodapé da apostila mesmo. Essa foi a nossa aula de hoje. Vou estar postando no portal a atividade que vocês vão estar copiando e fazendo no caderno de história. Beijo para vocês e até a nossa aula de matemática mais tarde.